Muito bem, vamos para uma notícia de agora do futebol brasileiro. Terminado o primeiro turno do Brasileirão, primeiro turno 18 rodadas, 9 rodadas os times jogam em casa, 9 rodadas eles são visitantes. Então foi feito um levantamento de torcidas visitantes. E aí nesse levantamento a gente vê uma discrepância muito grande conforme a notícia. O Flamengo e o Corinthians, por exemplo, eles disparam, inclusive como visitantes, e o Bragantino e Atlético Goianiense, times assim considerados menores, eles já têm uma ocupação como visitantes muito pequena em alguns casos. Esse levantamento ele trouxe uma boa notícia para Botafogo e Fluminense. O Botafogo é embalado pela SAF e o Fluminense embalado pelo grande momento que vive. Então aqui na abertura da notícia, lembrando que eu vou deixar esse link da notícia aqui na publicação do vídeo também. Então a gente vê Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e olha o Botafogo aqui na abertura da notícia. Então vamos lá na notícia. Mais de 150 mil torcedores frequentaram os setores visitantes. Essa notícia trata de torcedores visitantes dos estádios no primeiro turno da Série A do Brasileirão. Ainda que isso represente apenas 4% do público total do campeonato, mais de 3,8 milhões, os números evidenciam dados sobre as nacionalidades das torcidas brasileiras e discrepância dos tamanhos dos clubes na primeira divisão. Aquela discrepância que eu falei no início, né? O Flamengo e o Corinthians despontam e Bragantino e Atlético Goianiense, por exemplo, ficam lá para trás. Flamengo e Corinthians lideram com mais de 30 mil pessoas em 9 jogos. São 9 jogos mesmo, pois os outros 9 jogos são como mandantes, o que dá uma média superior a 3.500 por partida. E setores esgotados em todos os cantos do país. Aí quem quiser tem a notícia inteira. Mas aqui os gráficos eles dão uma noção muito boa para nós. O Flamengo em primeiro com uma média de 3.413 torcedores visitantes. Depois o Corinthians com 3.405, Palmeiras, São Paulo. O que acontece é que lá em São Paulo, quando o Corinthians enfrenta, por exemplo, Palmeiras, São Paulo ou Santos, só a título de exemplo, eu estou pegando o Corinthians, o que acontece? O clube visitante lá em São Paulo não pode ocupar o estádio. É 100% de torcida do mandante. O mesmo acontece quando o Palmeiras é mandante contra Corinthians, São Paulo ou Santos e assim por diante. Portanto, isso dá uma certa desvantagem para os 4 grandes de São Paulo. É uma questão que lá em São Paulo entende-se que quando tem um time mandante, por conta daquelas brigas de torcida, o time adversário não pode levar torcedor quando trata-se de clássico. Aí depois já aparece o Botafogo, a grata surpresa, né? Aí muito empolgado pela SAF, 1.534 torcedores. Aí vem o Fluminense, também empolgado pelo grande momento que o time vem vivendo. Aí vem Internacional, Atlético Mineiro, Santos, Ceará, Curitiba, Fortaleza, Atlético Paranaense, Goiás, Avaí, América, Juventude, Cuiabá, Atlético Goianiense e o Red Bull Bragantino. Os maiores públicos visitantes, lembrando que essa notícia trata de público visitante, nós temos o Flamengo em primeiro lugar, o recorde foi 12.711 na sexta rodada contra o Ceará, lá no Castelão. Em segundo lugar, o Corinthians, na 10ª rodada contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Depois, em terceiro lugar, o Palmeiras contra o Fortaleza na 16ª rodada. Seguido do Corinthians, o Corinthians aparece novamente aqui com um grande público visitante na 17ª rodada contra o Ceará lá no Castelão. E depois o Botafogo como quinto. O Botafogo foi visitante no jogo contra o Flamengo, jogo que aconteceu lá no estádio Mané Garrincha. O outro lado da moeda, os piores visitantes. Teve um jogo que foi Juventude e Bragantino que não teve nenhum torcedor visitante do Bragantino. Aí depois Juventude e Atlético Goianiense, 1 visitante, Juventude e Cuiabá, 2 visitantes, Ceará e Bragantino apenas 3, Fortaleza e Atlético Goianiense também apenas 3 torcedores visitantes
E finalmente Internacional e Atlético Goianiense, com apenas 3 torcedores também do Atlético Goianiense. Vou deixar o link da notícia para quem quiser ter acesso à notícia inteira. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!